porque assim, eu imaginava na minha cabeça, né? Participei da Jequiti. E você acaba ficando visado muito naquela marca. Eu pensava assim, será que uma outra marca também vai querer, tipo, me dar essa oportunidade? Porque meio que vai, não sei, bater de frente, né? Mas só que você já reparou que as marcas, né? O marketing tá muito assim, é igual quando tem o Big Brother, né? As pessoas pegou aquele, eu esqueci o nome dele, que participa, que é do sobrinho do Silvio Santos. Aí botou dentro da Globo pra fazer aquele contraste. Thiago, né? Thiago. Aí agora vai ter também o que tem na Globo, que tem no SBT o Telecom, aí Criança Esperança. Criança Esperança. Aí eu já tava vendo esses dias que a Eliana vai participar junto com a Xuxa. Aí fala assim, obrigada SBT pela autorização. Então assim, tá como as coisas mudam, né? Porque antes eles gostavam muito de exclusividade, né? E era meio que tipo assim, eu acho que pro público, o consumidor ali da audiência, o consumidor final ali, eles tinham a seguinte interpretação, né? Assim eu acredito. Eles são rivais, são empresas rivais, concorrência. Mas só que na verdade, lá nos bastidores, eles sentam tudo na mesma mesa e tomam o mesmo café. E ninguém sabe o amanhã, né? Ninguém sabe amanhã. Igual esse projeto agora. Eu sou revendedora das duas marcas que fizeram a junção. E tinha pessoas lá, consultores, né, que só trabalhavam com a Natura. Uns só trabalhavam com o Avon. Aí foi bacana também, por eu lidar com as duas marcas. Porque você teve... eles conseguiram, tipo assim, me aproveitar mais. Porque eles queriam, a ideia deles é essa, a fazer com que quem trabalha só com uma marca trabalhe com as duas. E qual é os benefícios, qual é a vantagem? E aí eu por lidar com as duas marcas, ser uma revendedora que vende as duas marcas... Você se destacou. Você se destacou. Ou seja, você passeou, já passeava nos dois campos, né? Nos dois lugares, vamos dizer assim. Então não foi difícil para você. Não foi difícil para você. Aí, deixa eu te falar um pouco aqui sobre o propósito da Segunda Produtiva, até mesmo para você ir vendo, se inteirando aí mais ou menos. O que acontece? Nós aqui da Segunda Produtiva, a gente tem um propósito de fazer o quê? De incentivar pessoas, desenvolver pessoas, levar motivações, porque se você parar e pensar, tem um monte de mulheres novas, até homens também, mas tem várias pessoas novas aí que têm um potencial de desenvolver, de empreender, de crescer, de sonhar, mas só que de certa forma eles ficam dentro de uma bolha, presa ali. E essa bolha, esse mundo que eles conhecem como mundo, isso não permite eles ver uma possibilidade. Uma possibilidade, um novo horizonte. Se falar que uma pessoa de dentro de Itaboraí vai sair daqui para Niterói, para ele já é uma coisa, nossa, que isso, meu Deus, Niterói, meu Deus, centro do Rio, nunca, você tá entendendo? Parece ser brincadeira, mas é uma realidade que existe. Eu vivi isso na época da faculdade, quando eu trabalhei também, porque eu trabalhava lá no Rio, né, em Botafogo. Comecei trabalhando em Botafogo na primeira empresa, porque eu sou formada em Ciências Contábeis. Aí depois que eu estagiei no Itaú, aí eu fui para a área de contabilidade mesmo, porque no banco eu só trabalhava na área comercial de atendimento, as coisas do banco, financeiro, né? E aí quando eu fui atuar mesmo na contabilidade, eu fui para escritório, aí era lá em Niterói. Depois eu passei o processo seletivo para uma multinacional, aí fui para Botafogo, ainda fui fazer cliente viagem. Isso nunca eu sonhava, as pessoas da minha região ali do bairro, primeiro que eu já era a única que já tinha ido arriscado de ir fazer faculdade, né? Já era a minoria, né? Porque muitos ficavam com medo, eles se limitavam só a limitação não era nem às vezes passar no vestibular ou conseguir entrar na faculdade, era só do deslocamento. Olha, é o que você está falando, às vezes a gente só vivendo mesmo para você saber que é possível, não é fácil, mas que é valioso. Exatamente. Você ir atrás do conhecimento, atrás dos seus sonhos, e quando você vai enfrentando essas barreiras, vai rompendo, eu acho que se eu tô onde eu tô, porque eu vivenciei isso tudo. Exatamente. Talvez eu não teria coragem. Não teria coragem. Agora, se imagina se você deixasse o medo de parar.
É porque ele veio, né? Eu tive que ficar um tempo morando, porque era perigoso demais. Eu fazia hora extra e às vezes eu ficava até 10, 11 horas da noite e a empresa até pagava o Uber pra gente vir. Mas aí tem aquilo, né? Graças a Deus, Deus me guardou sempre. Mas era um risco, né? Já teve vezes que eu vinha pra casa e o motorista cochilava. E eu tinha que começar a puxar assunto com o motorista pra ele não dormir, porque pra eu conseguir chegar em casa. Meu Deus do céu. Aí no outro dia, aí eu tinha que vir de condução. E tinha que estar na empresa 9 horas. Então eu acordava 5h30, às vezes eu dormia 3 horas. Porque a empresa dava o Uber, mas eu morava longe, só que a empresa pagava. A empresa pagava o transporte. Só que é aquilo, eu tinha aquela vontade de querer crescer, de agarrar a oportunidade. Porque eu podia falar assim, não, pra mim era 5 horas, era 2h30 pra ir, 2h30 pra voltar. Mas era aquilo, né? Eu tava numa empresa multinacional que me preparou muito, que me deu muito conhecimento, que me botou no meu currículo muito lá em cima pra eu continuar na minha área. Então eu paguei um preço, mas que eu mesma que depois, né, quis optar por vir pra essa área e empreender. Sim. E você mesmo vê que, ou seja, a vida ela não é fácil, né, para ninguém. Não é. Mas eu acho que quanto mais difícil for, a tendência da pessoa, se a pessoa querer, né, alcançar alguma coisa, mas a tendência dessa pessoa chegar muito mais longe é maior, porque ele já está em uma fase difícil, ele sonha com algo melhor, então ele não quer permanecer ali. Ele vai aprender da melhor maneira possível, porque a melhor maneira é a maneira mais difícil que tem. Porque a maneira difícil as pessoas não têm muitas condições financeiras, a pessoa às vezes não tem aquele apoio da família igual deveria ter. Essa é a maneira mais difícil. Você não tem tudo de mão beijada, você tem que conquistar. E nessa de você ter que conquistar, meter a cara, construir algo, você acaba aprendendo muito. Verdade. Acaba aprendendo muito, chega lá na frente, você sem perceber, você se tornou um grande mentor. Verdade. Você se tornou um grande mentor, porque você consegue editar ali para a pessoa, esclarecer para alguém como que é o processo desse caminho. Então, eu acho que o interessante aqui hoje, que vai ser bem interessante, é a gente falar um pouco sobre isso, a trajetória, sobre a vontade de crescer, a vontade de chegar em algum lugar. Eu acho que, assim, pra mim, hoje, né, o que eu tô vivendo, eu acho que é muito essa questão que eu fiz uma transição de carreira, né? Foi interessante. Assim, foi ter o meu antes de ser consultora. Na verdade, assim, é porque eu tenho muita coisa pra falar, né? E pode falar. Porque, tipo assim, eu bem nova, mais na adolescência, né, eu já trabalhava com a minha mãe. Minha mãe tinha um salão de beleza, né? Então eu era empreendedora já desde novinha. Mas aí teve a etapa que eu tinha que decidir o que eu queria fazer. E aí, Jéssica, né, sempre muito querendo fazer coisas diferentes. E eu achava, não, eu tenho que fazer a faculdade. Naquela época eu não conseguia, até porque nem minha mãe nem eu tinha acesso à visão assim que você, sendo uma manicure ou uma cabeleireira, você poderia, como eu posso dizer, ser bem sucedida, porque na minha cabeça naquela época isso não era muito, é como se fosse difícil, impossível, né? Pra mim naquela época, pra você ser alguém, conseguir ser reconhecida mais fácil, tinha que ter faculdade. Hoje você já vê... Acho que boa parte das pessoas, né, tinha esse pensamento. Antes da pandemia, né, lá pra 2017, assim, foi quando eu me formei, foi 2017, eu entrei na faculdade em 2013. Então você vê que hoje muita gente é muito bom, é excelente, ganha vários prêmios, vários reconhecimentos, é muito bem sucedido e nem tem faculdade. Não tem faculdade. Às vezes tem um nível técnico. Ou então você aprimorou aquilo que ele tem o dom de fazer e foi se qualificando, estudando. Não é que, eu digo assim, não é que a gente tem que negar o estudo, né? Eu conheço. Sim. Mas eu falo assim porque antes era muito aquela coisa assim, não, tem que ter o diploma. Tem que ter o certificado. Você só pode ser alguma coisa se você... Hoje não. A gente vai indo com as redes sociais, com tudo.
Você vai fazendo e depois que você só... A pandemia mesmo provou o contrário Provou. disso, né? Provou o contrário disso daí. Então, naquela época, então eu falei assim, não, eu tenho que fazer faculdade. Mas eu vejo que Deus é perfeito, né? Porque nada que eu passei foi em vão. Eu acho que eu não seria a Jéssica de hoje se eu não tivesse passado por aquilo. Talvez se eu não tivesse passado, eu ia estar pensando, me arrependendo de não ter feito a faculdade, de não ter ido trabalhar numa multinacional, de não ter lá, porque eu fazia cliente viagem, então eu ia pra Minas, ficava 15 dias, eu abandonei um pouco a minha família. E eu sou muito família, gosto muito da minha família, de estar perto. E eu tive que fazer isso pela minha carreira, né, pelas oportunidades. Depois a gente vai vendo, dando valor, vendo o que realmente vale a pena. Eu fui vendo que nem tudo é só o dinheiro, né? Minha saúde foi, indo muito embora, eu não tinha qualidade de vida, eu não conseguia... Eu tinha uma boa remuneração, eu tinha plano de saúde, tinha vários benefícios, mas você nem conseguia usufruir. Aí foi onde entra aquela coisa aí veio a pandemia, e aí foi ficando uma coisa mais mostrando pra mim que mesmo que eu estava sendo bem sucedida na minha profissão, pra mim não estava tendo muito valor. Você não estava 100% satisfeita. Eu comecei a ver, a pandemia veio mais forte ainda para poder mostrar que nem tudo é o dinheiro, né? Porque a gente fica doente, eles vão colocar outro no nosso lugar, e aquilo entra a questão do tempo, que a gente estava conversando aqui no início, que não volta, e aí você vê seu sobrinho cresce, um parente seu que vai embora, um aniversário que você não participa, uma amizade que você deixa ir. Que o tempo leva. Claro que, né, a vida tem que ter um equilíbrio, né? Tem uma separação para todas as coisas, né? Então E eu acho que, tipo assim, dá pra gente puxar legal essa vibe aí, né, Ferla? Com certeza. E você já tá até gravando, né? Tô gravando há um tempo já. Eu sei disso. Deu bom, ficou bem espontâneo. Ficou bem espontâneo, né? Dá pra gente fazer corte depois. Aí, vamos fazer o seguinte, então. A gente vamos começar? Deixa eu só ver aqui. E eu tenho que olhar pra cá ou olho pra você mesmo? Não, você pode olhar de vez em quando você quiser falar com o público. Falar com essa câmera aqui, ele vai fazer o corte em você, quando você estiver falando. Aí vai cortar em você. Aí vai te dar um zoom, entendeu? Deixa eu só botar meu relógio, que aí eu fico... Porque podcast é bem isso mesmo, né? Aquela bate-papo, né? É um bate-papo. Não é nada muito... formal. Não é aquele negócio de... igual o Jornal da Globo. Né? Boa noite. Aí... Ai, meu Deus do céu. Aí o que acontece? Agora... vou me apresentar aqui, falar com o povo. Dar o boa noite, a entrada normal. Em seguida, vou estar te apresentando. E a gente vai conversar um assunto normal, igualzinho estava aqui antes. Tá, aí você vai me direcionando e eu vou indo. Isso. Eu vou te perguntando. Isso não permite eles ver o nosso ponto assim, é uma possibilidade. Não, ele só quietinho gravando. Ele fica gravando. Sair daqui pra Niterói pra ele já é uma coisa. Já testei o áudio, já testei a imagem, já tô pronto já. Se tiverem preparados, pensem nisso. E você viu? Eu te enviei a nova imagem. Mas é uma realidade que... Não, eu vi Essa que ela editou ali com o nome dela. Vou botar aqui. Coloca aí de início. Aí o propósito é alcançar mesmo... É motivar as pessoas, né? Porque cada um com a sua história, né? Como você falou, pessoas diferentes, atinge... Nem todo mundo, uma pessoa vai atingir todo mundo, né? Exatamente. Tem gente que vai se identificar comigo. Outras pessoas vão se identificar com... Porque assim, pra gente parar e ouvir, né? Assistir alguma coisa, a gente tem que ter alguma conexão com a pessoa. Você quer ver só? Isso é muito interessante. Você deve ter visto isso já. Se você parar e ver, voltar no tempo, pessoas que vendiam perfume, que vendia cosmético, não dava tanto valor assim no passado. Você, nossa, eu vou vender mesmo, vai ali, vende pro vizinho. Não levava aquele negócio a sério mesmo, como um negócio mesmo.
Só vendia. Quer fulano comprar? Quer comprar um desodorante, alguma coisa e pronto. E a pessoa nem considerava aquilo ali como um serviço. Não considerava. Agora você vê onde você chegou. Você tem uma loja exclusiva. Mas assim, eu acho que foi muito da forma que eu me posicionei e como eu... É como que assim, pra mim é muito nítido, mas eu entendo o que você tá falando. Porque às vezes, quando eu lido nas reuniões que tem, né, das marcas de consultora, a maioria, tipo 70%, leva muito assim, renda extra, vende, mas sempre atrás de um outro trabalho. Elas nunca conseguem, não são todas, hoje melhorou muito, mas poucas conseguem ver que se você se dedicar ver como um negócio e você se dedicar assim como você se dedica a um trabalho de CLT, você consegue tirar o seu salário, consegue ter mais tempo livre. E assim, não precisa nem ter um lugar físico, porque quando eu comecei, isso eu tô com loja há 3 meses. Né? Tem 3 meses que você tá com loja. Eu vou ter que dar um corte aqui no meu telefone de despertador. Não tem problema. Não é nem começamos? Não. Eu esqueci desse despertador aqui. Peraí, deixa eu até ver se tem mais algum aqui. Vou até botar aqui. Não, mas se tocar também é bem natural. Só ver que a gente... Acho que era só esse mesmo. Então eu tenho só 3 meses de loja. Quando eu comecei, que eu decidi mesmo, eu tava falando essa questão que você tava falando aqui, da diferença de como eu vejo, né, e me posiciono como um negócio, é que pra mim, quando eu fiz essa virada de chave, né, de mudar, de largar, porque eu pedi demissão do meu trabalho, pedi pra sair. Então eu falei assim, eu tenho que fazer valer. Fazer valer a pena. Porque agora, se eu não conseguir vender, não conseguir executar bem, eu não vou ter salário. É você e você, agora. É você e você. E aí foi aonde eu fui, porque eu sempre fui muito comunicativa, eu nunca tive problema de chegar num lugar pra falar, nunca fui assim acanhada. Mas eu nunca tinha me lançado nas redes sociais fazendo vídeo. Eu sempre gostei muito de tirar foto, fazer fotografia e só postava foto, mas vídeo, stories, eu nunca fazia, muito difícil. De mim falando, quase nunca. Então foi assim, um marco também. E aí eu acho que foi quando eu realmente me lancei, que eu falei assim, não. Aí foi onde eu fui colocando tudo em prática, as coisas que nas minhas empresas que eu passei, a questão de você lidar com metas, de você ter que participar de uma reunião com vergonha ou não, você tem que participar porque o seu chefe está ali. Então, assim, eu acho que esse posicionamento, essa coragem, essa determinação de ir fazer... Vem de um pouquinho de cada lugar. Um pouquinho de cada coisa, um pouquinho da minha essência, que eu sempre fui muito assim, e também a prática, né, das empresas que eu passei. E foi onde eu me lancei, aí eu falei, não, eu tenho que... Aí eu fui falando primeiro eu comecei falando pros meus amigos, né, pra minha vizinhança, que eu tava trabalhando com a consultoria de beleza, revendendo os produtos. E aí eu falei, tenho que ir para as redes sociais, porque tava bem ali no auge da pandemia. Sim. E aí foi onde eu fui e comecei a fazer os stories. E aí nessa de eu começar a me colocar para me aparecer mais, me expor, a minha gerente da Jequiti foi aí onde começou tudo, né? Eu nem imaginava que eu ia estar fazendo um comercial passando no SBT. Eu vou te perguntar exatamente sobre isso, porque isso daí... Como isso surgiu, né? Como que isso começou? Como que você foi parar lá dentro do SBT, por exemplo? As pessoas perguntam, isso foi como? Foi sorteio? Você foi escolhida? Você se cadastrou? Como que foi, Jéssica? Como que foi? Isso daí vai ser interessante você falar sobre isso. Você falar, tipo assim, também... vamos supor, há quanto tempo você trabalha nessa área? Foi 2021, foi quando eu assim, decidi pedir demissão, e aí foi em abril. E aí foi onde eu ativei meus cadastros nessas marcas e comecei a abrir meu Instagram, foi bem assim, abril de 2021. Então vai fazer 3 anos. 21, 22, 23. Não, 2 anos, né? 2 anos. E tipo assim, eu vivi tanta coisa nesses 2 anos que parece que é... Parece tipo, ser coisa de 10 anos. De 10 anos. De 10 anos. Então... tipo que às vezes nem eu consigo acompanhar.
É tão rápido, É tão rápido. O que Deus fez aí, né? Em tudo aí. Aí uma das perguntas que eu vou te fazer vai ser essa. Que onde você se vê, você conseguia se ver onde você está hoje? Há 10 anos atrás você conseguia se ver? Eu sonhava, né? Você sonhava, Eu né? sonhava. Deixa eu pegar aqui a prancheta aqui. Pensa na tua portinha. Precisa. Então vamos fazer o seguinte. Esse aqui é o que? Uma folha? Depois você pega uma. Não? Deixa eu pegar aqui uma caneta aqui. Tem todas as folhinhas. Essa caneta tá bonita. Eu tô com medo de eu bater esse microfone aqui. Mas tem que ficar aqui, né? É, essa posição aí é legal. É. Deixa eu só pegar aqui uma folha rapidinho. Me dando vontade de ficar tossindo, cara. Eu já bebi água já. Eu tenho até. Isso entra naquela parte de ideias que vem e eu não faço, né? Aham. Porque assim, como as coisas foram acontecendo muito rápido, até o público fica um pouco perdido para entender o que eu faço, né? E fica tentando acompanhar você. Né? Aí, porque, tipo assim, é muita informação. Mas, eu vou te falar, é legal também. É. De certa forma, é legal você deixar o público meio confuso. Igual foi comigo, a moça da igreja, a irmã da igreja falou assim: ô Jéssica, mas você tem loja física também? Eu falei assim: eu tenho, agora eu tenho. Né? Ela falou: eu não sabia. Eu não sabia que você tinha. É. Deixa eu ver. Você quer um negócio desse pra anotar? Como se fosse um quadrinho. Aquele quadrinho de. De que é isso? Seria como que fosse um caderno, né? Quadrinho de Pra papel. anotação. Tá pra mim? Só se você quiser ficar anotando alguma coisa aí. Não, Já mandou não. um dos painéis Se pra ela. não, deixa comigo aqui. Legal, né? Parece um tablet. E, ele E do outro lado parece alguma coisa de jogo? Não parece um campo? Parece. O gol. Mas é isso mesmo. Isso aqui eu acho que é pra cego, né? É bem a cara de... Esqueci o nome dele, que vende essas coisas assim. Elias, vendendo marketplace. As coisas diferentes dele, né? É ele mesmo que amo isso. E é legal, porque a gente fica curioso pra comprar. Verdade. Ele não gasta papel, Não só gasta perde, papel. né? Aqui, tipo assim, terminou de usar. Apertei aqui, ó, apaga Ele tudo. apaga. Pô, mas é legal, né? Pra fazer tipo um rascunho, né? De Isso aí. anotar. Peguei. Pô, gostei. Compraria. Eu compraria? É bem interessante, né? Deixa eu botar aqui. Ô, Ferlan, você vê que eu tô bem enquadrado aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui. É porque conversa é muito disso, né? A gente vai conversando e meio Sim. que perde um pouco. Assim, é legal, né? Porque fica bem natural, mas. Se deixar perde teu foco. Mas Vai terminando de nada você, né? Que você tá falando assim, pô, isso é interessante. Aí você perde, a pessoa fala outra coisa, você esquece, que ia fazer uma pergunta a Que respeito. ia ser, né? qualquer Qualquer coisa no que eu for falando, que se der uns insights, você anota. isso. Uma palavra-chave. Exatamente. Uma coisa que tô deixando você passar falando, eu vou anotar aqui. E depois vou voltar para te perguntar. Eu vou fazer a questão do DNA também. Show. Que vai ser interessante. Eu já vou explicar ela. Que DNA. Como que funciona o DNA. Ou é melhor deixar na hora? Acho que o fator surpresa é interessante.
Não é nada muito difícil, não. Ainda bem que é tudo gravado, né? É tudo gravado. Não é ao vivo. Nem igual do ratinho, não, pô. É isso diferente do ratinho. DNA. Mas aí, ele tá aí a ponta de agulha também? Tá. Só liberar já funciona. Tá, aí, esse DNA tem um comercial. Quando eu chamar o DNA, aí a gente vai sair do ar em alguns minutos. Aí vai rolar um pequeno comercial lá. Depois nós retornamos. Eu vou te explicar o que é o DNA. Então tá ok. Qualquer coisa você vê que eu tô entendendo, você fala. Jéssica, agora a gente vai voltar. E daí dá tudo certo. Deixa eu ver aqui. Como? Eu acho que quando você anota aí, eu vou no banheiro rapidinho. Tá, Já vai pode ir lá. começar agora, né? Pode ir lá, pode ficar à vontade, pode beber uma água, um café, tem um biscoito aí também. Tá bom. Como foi? Aqui. Som. Tem que testar o microfone da voz pra ver. Não, eu deixei com a outra. Acho que foi. Não, tá falando da minha natural mesmo. Deixa eu ver. Bora onde? Conhece como mundo, isso não permite eles ver Que é uma possibilidade. uma possibilidade no horizonte. Se falar que uma pessoa de dentro de Itaboraí vai sair daqui para Niterói, para ele já é uma coisa, nossa, que isso, meu Deus, Niterói, meu Deus. A garganta meio ruim, né? A garganta não tá ruim. O negócio é a vontade de ficar tossindo. Doideira. Não, vai ser chato. Esse negócio, né? Deixa eu botar aqui. Aí vai entrar como privado aí. Depois você vai baixar. Te conhece como mundo. A limitação não era nele. Você viveu Talvez eu não cada... tenha mochila. Eu ouvi minha voz, você meio engraçado. Quando eu gravo stories, ela baixa o volume. Pra não ouvir sua voz? É estranho, né? A gente fica ouvindo a nossa voz. Eu, na verdade, eu tive até que acostumar. Né? Não teve bobas. De tantas gravações que eu já É fiz. coisa minha mesmo. Eu fico toda hora falando a mesma coisa, que você vai editar o story e botar alguma coisa escrita. Aí fica. Eu vou te falar, e eu aprendi a gostar da minha voz, vamos dizer assim. Eu aprendi a gostar foi com a professora que eu tive, uma fono, lá em Copacabana. E tinha outros professores lá também, que ele estava explicando para cada um de nós que estava lá, cada um tem... Ai, meu Deus do céu. É um perfil, né, de voz. Tipo o timbre que eles falam. É, tipo isso. No caso, a minha voz é uma voz soprosa. Um tipo de voz que serve para comerciais, propagandas de TV, rádio. E tem mais uns 4 itens lá que dá para eu fazer. Confortavelmente, tranquilo. Tipo locução, né? Locução, essas coisas assim. Aí já tem um outro lá, que ele é tipo o Cid Moreira, né? Que se fala. Ele fala, boa noite, que não sei o que. aí já era uma coisa, ou seja, ele não conseguia fazer as mesmas atividades que eu fazia.
porque o dele era muito formal, ele... Mesmo que ele quisesse falar mais, já era do... Ele teria que se esforçar muito, muito, muito. Eu, tipo assim, eu consigo contar uma história pra criança, desde criança até o adulto, entendeu? A minha voz já vai se adaptar a... É porque o Cid Moreira, ela é grave, mas ela dá até medo. Dependendo do que estiver falando, dá medo. Dá medo. Entendeu? A sua não, a sua já é mais aveludada. É isso aí. É. Aí eles falam a voz soprosa. Uhum. Eu achei interessante. Aí então, depois que eles começaram a falar sobre o meu perfil, explicar, eu pensei, poxa, eu gostei disso, cara. Aí... É o conhecimento, né? Exatamente, o conhecimento liberta. É. Ele liberta. Até a própria Bíblia fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que até então você via isso como um ponto negativo, né? Negativo, pô. Você sentia diferente. Porque a sua voz é o diferencial. Exatamente. Da maioria, né? Verdade. Então aí a gente acha que é estranho, mas não é. Exatamente. Aí às vezes eu chegava em algum lugar pra falar, as pessoas falavam assim, rapaz, você... eu já ficava meio constrangido. A pessoa fala assim, cara, você é locutor? Você é o quê, cara? Você parece um rádio ambulante falando. Não é, e assim... E é muito do que a gente pega do que a gente... Porque você poderia ou se calar, né? Sim, ou, exatamente. Tipo, e você fez o certo, né? De ir lá procurar, estudar. Porque muitos, né, se fecha, né? Se fecha. Eu, no caso, aí fui procurar. Eu descobri que para ser locutor não precisa ter voz grossa, não precisa ter uma voz bela, basta você ter técnica ao falar. E aquilo, né, que até o Joel J fala muito, né, de treino, né? Isso. Tudo é treinável, né? Treinar. Claro que aquela pessoa que tem uma aptidão mais... Ela vai conseguir com um pouco mais de facilidade, porque também a gente, antes, eu me coloco nisso, a gente acha que quando a gente vê a pessoa já com aquele resultado, você fala assim, nossa, a pessoa nasceu pra isso, a pessoa tem muita sorte, é dom. Claro, não é que não exista o dom, mas se a pessoa também tiver o dom e não praticar, não exercitar, vai ser uma coisa jogada fora, ela não vai, ninguém vai ver. Ninguém vai ver. E um negócio bem treinado, né? Pra gente ficar repetindo ali. Foi igual esse negócio que igual a gente tava falando, né? Do ponto de partida. Eu aceito. Do ponto de partida de eu ter começado a fazer vídeos, abriu essas portas, né? Uhum. Que eu não imaginava. E eu não tava ainda totalmente preparada. Aí é legal até lembrar isso, né? Porque eu naquela época não estava preparada. Hoje eu consigo já me falar melhor, mas foi aquele início que me possibilitou chegar onde eu cheguei. Sim. Você teve o primeiro passo, né? E não estava 100%, né? Tava com medo, insegura, o que as pessoas iam pensar. Porque era uma Jéssica totalmente diferente. Eu acho que o perigo todo mora aí. Pra gente pensar o que as pessoas vão pensar. E a gente acaba não fazendo nada. E foi bem legal ter Deus, né? Eu vejo a mão de Deus, porque foi bem legal ter acontecido no início, porque foi onde me confirmou. Eu pedia muito isso pra Deus também, né? Porque mesmo que dentro de mim eu tinha aquela certeza que eu ia ser bem sucedida, graças a Deus, em tudo que eu boto a mão pra fazer, por eu botar Deus sempre na frente, né? Ele vai sempre, claro que tem as dificuldades, mas ele vai me dando sabedoria pra lidar. E eu ter conseguido essa participação, me mostrou assim, você tá no caminho certo, isso aí vai te levar longe. Sim. E aquelas pessoas que duvidaram, até acharam loucura, né? Porque até minha chefe mesmo, ela falou, você tem certeza? Me deu férias, me deu dias pra eu ficar, pra você pensar direitinho. Pra eu pensar, é isso mesmo que você quer? Porque parece loucura, né? Você largar um emprego. Eu tava trabalhando na minha área de formação, né? Até para eu atuar como contadora, a gente tem uma prova que a gente faz do conselho, que é o Conselho Regional de Contabilidade, igual tem da Ordem, esse é o da Contabilidade, do CRC, Conselho Regional de Contabilidade. E eu fiz essa prova 3 vezes, para mim conseguir passar para ser de terceira.
Então eu já estava com o meu CRC, estava trabalhando já na área, já tinha uma experiência de auditoria que eu trabalhei. E assim, aí eu larguei. Tinha tudo pra decolar ali, né? Tinha amigos meus de faculdade que não tinham conseguido nem atuar na área ainda. Caramba. É. E você já tinha conseguido já. Eu tava encaminhada. Só que é aquilo, né? Não fazia mais sentido pra mim. Eu acho o seguinte, quando o negócio deixa de fazer sentido, né? Não faz mais sentido. A gente tem que perder o medo e mudar, né? E mudar. E se tiver que mudar de novo, a gente muda. Muda de novo. Porque a vida é essa, né? Tem que fazer. E a vida é uma só, né? Uhum. A gente não tem como fazer, não gostei não. Apertar pausa, eu vou repetir esse episódio. Eu acho que isso aí não tem como. Pra quem, no caso aí, não é o meu caso, né? Pra quem acredita em reencarnação, ele vai acreditar que vai ter vai apertar pausa aqui e vai reiniciar de novo. Mas deu ruim, velho? Não, só tá dando eu aqui, mas já resolvi. Então vamos começar? A gente vai fazer no torno aí de, acho que uns 50 minutos. O quê? Uns 50 minutos mais tá. ou menos. Acho que eu vou mastigar essa bala pra ela. Eu também tava pensando nisso, porque eu tô com medo de na hora eu morder sem querer. Eu me engasgar com essa bala aqui. Essa bala arde. Né? Arde muito, eu acho que eu vou jogar ela fora. Não, e depois de beber água, essa fica geladão. Fica gelado. Mas será que tem um guardanapo aí? Ah, deve ter. Tem. Não, mas tem papel aqui no... Esse papel toalha aqui no peito. Pode ser. Porque tá falando com essa bala aqui é perigoso. Na hora que você enjoar dela, precisa... Não, já vou tirar, porque eu fico mais à vontade. Rapidinho. Podemos, Fernando? Pode sim, só falar aí. Perfeito, então. Você corta em mim aí, que eu já vou dar o boa noite pessoal. Meu Deus. Sem... Vê que vai conseguir pegar em mim. O microfone tá pegando o som direitinho. Tá tudo certinho, iniciamos. Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo a mais uma segunda produtiva. Quero dizer para você que estou muito feliz de estar aqui de volta, depois de algumas semanas, na verdade, né, sem gravações. Mas claro que é pelo um bem maior. Tem surpresa por vir aí. Já de início já vou comentar e falar sobre ação produtiva. A ação produtiva, ela está chegando aí com toda a força, é uma extensão da segunda produtiva. E nas redes sociais do Instagram, só no Instagram, né, que está, por enquanto, a questão da ação produtiva, é onde que vai dar para vocês acompanhar, desculpa, e vocês vão poder ver ali uma transformação de um rapaz que precisou daquela moral, precisou daquele apoio, uma transformação da água para o vinho mesmo. E não vou dar muito spoiler agora, eu já vou cortar até esse assunto, porque eu preciso que vocês acompanhem a ação produtiva lá no Instagram. @segunda produtiva vai estar disponível lá. A câmera que eu falo é essa, né? Isso.
Corta aqui também, não? Aqui também. Aqui também, perfeito. Gente, já falei um pouco aqui para vocês aqui sobre um assunto muito interessante, mas eu tenho que falar algo muito mais importante aqui. Agora eu estou com a presença dela aqui, a Jéssica Machado. Boa noite, Jéssica. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. É isso aí, Jéssica, ela aceitou o convite de vir aqui bater um papo com a gente aqui no podcast da Segunda Produtiva, e garanto para você que hoje vai ser muito produtivo, bastante produtivo. E já vou perguntando aqui a Jéssica, e vou pedir para ela se apresentar também e dizer pra gente se ela é dos Estados Unidos, se é da Europa, se é do Japão, se é do Brasil, se é de algum lugar daqui perto da cidade circunvizinha. De onde você vem? Quem é você, Jéssica? Eu sou a Jéssica Machado, sou de Itaboraí, Rio de Janeiro. Atualmente eu sou empresária, né? Trabalho no ramo da revenda direta, consultora de beleza e revendedora multimarcas. Muitas pessoas às vezes se confundem um pouco consultora e revendedora. Eu gosto de reforçar, né, que eu sou consultora de beleza e revendedora porque eu não só revendo, eu também faço aquele serviço de consultoria para estudar e ver melhor qual é o tipo de produto que vai estar atendendo melhor a necessidade dos meus clientes. Então eu gosto mesmo de ter aquele relacionamento com o cliente, não só focar só em revender. Entendi. Aí no caso ali você vai sentar ali, conversar com o seu cliente e ver o que é mais exclusivo para ele ali no caso. Isso eu faço tanto online, que foi quando eu comecei 100% online, hoje eu já trago para o presencial também. Mas claro que tem um público de clientes que já são bem objetivos, que já tem certeza do que quer. Ou então até mesmo aquele cliente que eu já atendi, que já foi feito essa triagem assim, e ele só vai repor os produtos, porque na verdade cada um tem o seu perfil, né? Eu que atuo assim, gosto de mostrar para o cliente que tem essa opção, se ele tiver dúvida, se ele quiser, porque muitos às vezes não sabem qual é o melhor produto. Né? Qual o melhor. E já aconteceu da pessoa se surpreender, por exemplo, chegar lá com a ideia de falar assim, não, eu quero bem objetivo, a pessoa bem objetivo, eu quero o produto X, eu quero isso porque dá esse resultado e pronto. Aí chegar lá e conversar com você e se surpreender com algo novo que você apresentou para eles e eles passaram a usar aquilo ali. Já aconteceu isso? Já. Assim, são vários casos, né? Desde, às vezes, uma dificuldade que a pessoa tem a pele oleosa e aí acha que não pode usar hidratante facial, porque a pele é oleosa, como que ela vai usar o hidratante? Só que muitas das vezes a pele fica muito oleosa por falta de hidratação. Uma forma dela de dizer pra gente que ela tá precisando de hidratação, então ela acaba produzindo muito mais oleosidade. E se a gente faz uma rotina de cuidado, né, de usar um sabonete, de passar um hidratante diariamente, você vai ver que a sua pele vai reduzir a oleosidade. Então assim, são coisas às vezes simples, desde de uma pessoa que tem uma dificuldade de usar, seja maquiagem ou até um tipo de produto certo que vai ajudar a valorizar o tipo do cabelo. Sim. Aí e tem outros casos também da pessoa que quer presentear, né? E aí não sabe o que presentear. Ele tá em dúvida. Tá em dúvida. E assim, é bem bacana que minha rede de clientes, né? Às vezes tem os clientes que vai presentear alguém que eu realmente não conheço, mas aí eu sempre procuro, se você quiser, pode me passar uma foto ou então me contar mais o que a pessoa gosta, eu vou te dar umas sugestões. E é bem bacana, assim, 80% são às vezes clientes que eu já conheço, né? Então os presentes são bem assertivos. Os presentes eles vão bem certinho, porque acaba você conhecendo essa gama aí de clientes. Eu acho que tudo se resume no relacionamento, né? E hoje, depois que a gente veio dessa era digital, da facilidade de comprar tudo online, é muito bacana, eu super gosto dessa função, né? De você poder otimizar e conseguir atender muito mais pessoas. Sim. Só que a gente também sente um pouco falta daquele contato físico, o pessoal né? ali, né? O físico ali, o bate-papo, né? Bate-papo. Eu acho que aí, no caso, abrindo esse leque aí que você
já disse que faz uma espécie de consultoria, né? Presencial, no caso, vai trazer um pouco disso, né? Aquilo que se perdeu do físico, de ali sentar, talvez trocar uma ideia, tomar um café e procurar saber o que a pessoa realmente quer despertar, né? Porque os tons de cores, tudo isso desperta emoções, né? Sim. Tem esses detalhes também. Eu não sou a pessoa específica para estar falando do assunto, mas eu já ouvi falar sobre isso. Então eu estou aqui agora como um curioso mesmo. Mas sei que as cores, elas despertam as emoções. E eu acredito que em uma dessas, né, de você apresentar ali os seus produtos, você vê reações diferentes ali da pessoa olhar no espelho. Nossa, eu não imaginava que ia ficar tão bom assim. Verdade. E tomar aquele choque. Mas, antes mesmo de eu entrar aqui para as perguntas mais profundas e a gente trocar uma ideia legal, você disse que você é daqui de Itaboraí, né? Não é de outro país. Não, nascida e criada aqui. Nascida e criada aqui. E você tem loja em Itaboraí? Você empreende aqui em Itaboraí mesmo ou em outra cidade? Eu empreendo aqui mesmo, na cidade de Itaboraí. É recente, assim, meu empreendedorismo, né, tem 2 anos que eu tô nessa caminhada do empreender. E agora completa 3 meses que eu tenho uma loja física. Porque quando eu comecei no online. E aí foi dando super certo, que houve a necessidade de eu ter um ponto de atendimento físico, porque foi alcançando outros clientes que já não eram mais amigos e vizinhos próximos. E aí, a demanda então aumentou, né? A demanda aumentou, foi onde eu precisei ter um local para o cliente que quer experimentar uma fragrância ou ver de perto o batom, a cor da maquiagem, porque a gente eu procurei assim colocar no online o mais próximo do ao vivo, né? Faço vídeo, mostro as cores mais de perto com zoom, gravo áudio falando, faço vídeo chamada se for necessário, mas a correria do dia a dia que se você tem um ponto de atendimento físico e a pessoa pode ir lá rapidinho, e onde eu fui tive essa ideia de abrir a loja física também. E eu continuo fazendo os dois, né? Online e presencial. Isso daí é muito importante, né? E não perde o jeito, né? Na verdade, só vai vindo detalhes novos, né? Isso, porque um completa o outro, né? Você não consegue. Hoje o negócio não dá mais para viver só presencial e, claro que o online até ele se mantém, mas você também precisa, por exemplo, de um entregador, né? Uma pessoa que vai... O delivery, né? Delivery. O delivery hoje, né? Depois da pandemia, ele se tornou muito presente, né? Muito presente, é algo, acho que essencial para vários segmentos. Para tudo, né? Eu acredito que para tudo. E cresceu muito. E é também uma forma da pessoa empreender também, né? Sim. Tem pessoas que fazem um negócio. Faz um negócio disso, né? Só... de entrega, e você trabalha com lojas e entrega documentos, e eu conheço pessoas que lidam só com essa funcionalidade de fazer entregas e sobrevivem muito bem. E a pessoa sobrevive legal, e dá para sobreviver. Isso é muito importante. E o que acontece? O mais interessante de tudo é saber que trabalho tem, né? Trabalho tem. Se a pessoa parar e pensar 2 segundos, ele consegue arrumar um trabalho. Verdade. Porque, vê só, do seu trabalho você já está gerando já o trabalho para o cara que trabalha com delivery. E daí vai fazendo a cadeia, a engrenagem ali girar, né? Ou seja, então é algo que tem como fazer funcionar. Tem. Mas antes de você começar nesse segmento seu, você trabalhava com o que antes? Ou você não trabalhava, só estudava? Como que era a sua vida antes de você começar a exercer isso que você faz hoje? Como eu falei, né, eu comecei em 2021, tem 2 anos que eu estou atuando 100%, né, desse trabalho de consultora de beleza e revendedora. Antes eu era contadora, né?
tenho minha graduação em Ciências Contábeis, onde eu terminei a faculdade em 2017. E aí eu estagiei em banco. Sempre eu gostei muito dessa área de administração, área de direito, essa área de economia, de negócios, né? Então foi onde eu optei por fazer contabilidade e atuei na área por 5 anos. Nesses 5 anos eu trabalhei em escritório, trabalhei em multinacionais, na área de auditoria, e no finalzinho eu fiquei mesmo como analista contábil. Foram anos bem produtivos, de muito conhecimento, que me deram muitas oportunidades de vivenciar realmente o que eu estudei na graduação, né? Eu tive a oportunidade de atuar na área, só que veio a pandemia, né? E foi onde eu fui pro home office e cheguei a ficar 1 ano e meio trabalhando de home office. E parece que eu sentia muita falta do contato humano das pessoas, porque eu sempre fui muito comunicativa. E antes das Ciências Contábeis, de trabalhar com contabilidade, eu também trabalhei em salão de beleza. A minha mãe tinha um salão de beleza, onde eu trabalhava com ela. Eu era manicure, mas também depois eu fiz o curso de cabeleireiro. Então eu dava um suporte a ela na parte do cabelo, mas me focava mesmo na unha. Então eu tinha essa minha raiz ali na área da beleza, de lidar com mulheres. É algo bem interessante, né? Porque você, ou seja, em pouco tempo passeou em várias áreas. Diferente mesmo. Diferente. Bem diferente. Eu sou muito grata, porque eu olho para trás e eu vejo que eu tive a oportunidade de ver o trabalho na CLT, o trabalho autônoma, e agora eu mesma empreendendo, realmente levando a sério, porque antes eu ainda dependia muito dos meus pais, né? Sim. Era uma brincadeira mais ou menos levada a sério, porque quando eu trabalhava desde muito nova, com 10, 11 anos, eu já tinha responsabilidade. Eu sempre fui muito... Minha mãe conta que com 10 anos eu já ajudava ela mesmo. Meio que eu me amadureci muito rápido. Sim. E isso é interessante também, né? Que o trabalho, e quando a gente tem um sonho, né? Quando a pessoa tem um sonho, acredito que você desde nova, você já sonhava já de chegar em algum lugar, de ter as suas coisas. E isso meio que traz uma anestesia, de alguma forma, pra gente ir enfrentando ali o processo da vida, né? As etapas, e a gente consegue chegar muito longe com isso. Eu acredito que uma coisa que você tem experiência sobre isso, né? Sobre a sua trajetória de vida. E como que foi esse processo para você ali, desde do princípio ali até agora? E antes de que você responda, já vou botar como topo já dessa trajetória, porque tudo tem um início e tem um fim ali, entre aspas, mas eu vou botar o final aqui, o SBT. Como que você parou dentro do SBT? Como que foi essa história? E como que você se tornou uma vendedora, uma representante de uma marca tão conhecida nacionalmente, internacionalmente? E como que foi esse processo? Você se viu, quando você estava lá atrás, você conseguiu se ver onde você está hoje? Eu digo assim, eu sonhava, mas era tão grandioso que ao mesmo tempo que eu sonhava e eu me via, mas ao mesmo tempo eu duvidava, por ser algo muito grandioso. Mas dentro de mim tinha muita... Uma centelha ali de esperança que acreditava. Tinha. E eu lembro que eu até falava com a minha mãe, né? Eu falei, mãe, eu ainda vou... Porque quando a gente trabalha assim com as marcas, eles fazem uns catálogos específicos para os revendedores, que ali tem as informações que cabem aos revendedores, não é um catálogo à parte. E eles sempre pegam alguns revendedores de sucesso, contam a história e a pessoa sai na capa da revista. Isso. E quando eu vi aquelas revistas, eu falava assim, um dia eu vou sair aqui nessa capa da revista. E quando eu decidi largar a contabilidade para trabalhar com a revenda, com a venda direta, eu decidi que eu ia fazer diferente. Porque tem muitas pessoas que vivem como uma renda extra, não tem nada errado, porque é uma opção,
né? De você complementar a sua renda. Eu acho muito bacana ter essa oportunidade. Mas quando eu decidi mudar, fazer essa transição de carreira, né? Eu pedi demissão do meu emprego porque eu sentia falta, eu não me sentia totalmente realizada. Assim, eu estava feliz porque eu estava atuando na minha área, estava numa empresa multinacional, tinha vários benefícios, estava sendo bem sucedida ali, mas com a pandemia eu fiz muita reflexão do que realmente eu era, do que eu tinha que fazer aqui, o que o meu trabalho ia mudar na vida das pessoas. Foi onde eu decidi aí eu voltei lá atrás, né? Eu olhei pra Jéssica lá do início, que sempre gostou de empreender, trabalhar com o público. E foi onde eu fui resgatando essa identidade. Energia, né? Então, quando eu me encontrei, eu me vi muito assim, eu me vi como uma empreendedora mirim. Que antes era uma coisa que era brincadeirinha, mas lá de trás... Já tinha algo sério oculto ali, oculto, né? Que hoje, com a visão que eu tenho, conhecimento, eu já me analisando eu mesma, eu consigo ver. Só que foi necessário, foi importante passar por toda essa trajetória que me trouxe bastante conhecimento, né? A faculdade, as experiências nas empresas. E aí, voltando à sua pergunta, quando eu realmente decidi, eu falei assim, eu vou fazer o meu melhor. E eu falei assim, eu tenho que mostrar pra mim mesmo que eu fiz a escolha certa, né? Porque foi uma decisão bem difícil. E ao mesmo tempo eu me senti livre. Por ser uma coisa tão assim séria, pelo menos eu encarava, né? Hoje eu já me sinto assim mais corajosa, porque mais confiante, né? Porque pra mim não foi fácil chegar onde eu cheguei na minha faculdade. Meus pais não tinham condições financeiras de pagar uma faculdade pra mim. Então eu fiz pré-vestibular comunitário, eu consegui a bolsa de 100%, aí pra ir pra faculdade eu fui atrás do ônibus universitário e fui atrás do estágio pra eu conseguir me manter. Então assim, não foi fácil. Então eu ainda tinha que brigar comigo mesmo. Porque quando eu tava naquela coisa de mudar, de parar, de focar nesse negócio da revenda, da consultoria de beleza, me via essas memórias do sacrifício que eu fiz e chegar e o que minha mãe poderia pensar, será que eu ia decepcionar ela? Né? Porque ela estava realizada, né? Minha filha, primeira da família a fazer uma faculdade, se formar e tá bem na empresa, então assim, era um choque. Mas eu tava brigando comigo mesmo. Eu falei, não, mas o que realmente importa? Né? O que é relevante? O que é relevante, né? O que a gente vai levar desse mundo aqui, né? Quando a gente sabe que a gente tem uma hora que a gente não vai estar mais aqui. O que vão falar de você? Né? Qual o legado que vai Qual deixar? o legado? Então, assim, hoje eu me sinto muito corajosa. Naquela virada de chave ali, pra mim foi uma coisa muito libertadora. E aí foi aonde... Volta eu de novo pra sua pergunta. Fica à vontade. Que é assim, quando você fala, né, que se eu já me via e como é que foi chegar a fazer um comercial, né, no SBT. E aí quando eu decidi, eu encarei fazer o meu melhor e vencer todas as minhas barreiras, assim, em relação à timidez de encarar as redes sociais, porque nessa época de 2021, 2022, o que estava mandando ali era a internet. Era a internet. Então, como que eu ia me manter ou então fazer o meu negócio novo dar certo se eu não encarasse a internet? E eu sempre fui muito comunicativa no ao vivo, não tinha essa experiência do online. Mas usar uma câmera, ficar fazendo a própria gravação, né? Isso, me ver falando ali com as pessoas em vídeo, né? Eu não tinha muito essa experiência. Mas eu estava disposta a tudo. Porque como eu tinha tomado uma decisão muito, pra mim, que mexia com muitas emoções, que eu posso dizer assim, a palavra... É um choque de realidade. Porque como pra mim chegar a concluir a faculdade, a estar onde eu estava, foi uma trajetória. Então, assim, abrir mão disso tudo e fazer essa mudança foi uma decisão pra mim, assim, difícil. Não foi tão fácil, tão simples assim tomar uma decisão.
E quando eu tomei essa decisão, eu me senti assim, livre, né? E corajosa tipo um fardo, também. Né? Que tirou um fardo pesado ali, assim, tomei a decisão. Eu acho que a tomada de decisão é uma das coisas mais difíceis que nós temos na nossa vida, se chama tomada de decisões. Porque não é fácil, né? A pessoa simplesmente faz assim, não, eu decidi e pronto. Porque uma decisão, ela pode trazer resultados positivos. Tinha um risco. E negativo também, é um risco. Era um risco. É um risco, literalmente, né? E o que eu vejo disso, nessa questão de tomada de decisão também, tem a questão aqui que você falou sobre a transição. A transição. Tem muitas pessoas que por conta dessa tomada de decisão, ela tem medo de largar ali a CLT, talvez, que a pessoa esteja, e outras atividades. Mas qual conselho que você daria para quem está te ouvindo agora, que está aí nessa briga interna aí, nesse universo de confusões internas, querendo fazer parte de uma transição de carreira ou de profissão? Qual conselho você daria, experiência própria que você viveu? Assim, a experiência, né, que eu tive, eu acho que o que eu gostaria que falasse pra mim, né, que a gente tem que procurar se conhecer, principal, né, não ir pelo que as pessoas falam. Eu acho que você se dá bem nisso, eu acho que você é boa nisso. Pode ser que sim, mas às vezes é o que a pessoa tá vendo, mas você, né, a gente tem que investir no autoconhecimento. Acho que o autoconhecimento é muito importante, né? E aí quando você tá bem clara, tem bastante clareza daquilo que você realmente quer fazer, aí você se planeja. Porque também assim, foi uma coisa que eu fiz, né? Eu procurei cortar alguns gastos, fazer uma reservazinha assim que desse para eu me manter durante uns 6 meses. E nesse período eu não fiquei gastando meu dinheiro com qualquer coisa, porque assim, poderia dar certo, poderia não dar certo. E a gente tem que deixar as portas abertas. Quando eu saí da minha empresa, eu conversei, eu expliquei tudo, eu saí com as portas abertas. E eles me apoiaram, e eu me lancei e fui empreender. Graças a Deus deu super certo. Então assim, o conselho é isso, você tem que se autoconhecer, pesquisar, entender realmente o que você quer fazer, estudar aquela área que você quer mudar. Tem pessoas que conseguem dar um início em paralelo, continuar na CLT e ir começando aquele outro negócio, e aí quando você... Porque às vezes a gente tem que provar pra gente mesmo que dá certo, né? Então tem pessoas que preferem, que se sentem mais seguro quando tá caminhando ali na CLT e tá tocando o seu negócio ou o seu sonho, né? E vendo que pode dar certo, e aí você fica mais seguro para tomar aquela decisão fatal, né? Que é a virada de chave. Então, resumindo, eu acho que é você ter clareza, se autoconhecer, se for necessário planejar uma reserva financeira ou eliminar alguns gastos, porque pode ser que você demore um pouco para ter o retorno, porque tem isso também. A gente acha que tudo vai ser... Assim, né? Assim. Estalar de dedo. Então eu tenho 2 anos, então assim, hoje, de uns 6 meses pra cá que eu tô colhendo um pouco. O que eu plantei. Então tem que ter paciência e saber também aonde você quer chegar, porque às vezes o início a gente vai ter que investir muito mais do que retirar de lucro, né? Mas aí é a caminhada. A caminhada vai nos ensinando, né? Vai nos ensinando o caminho que nós devemos andar, né? Essa é a verdade. E como que ficou seu coração na hora ali, a emoção ali no momento ali, quando você estava já lá dentro, já gravando comercial lá? Aí só para concluir, né, a sua pergunta, que como começou aqui, eu comecei a falar da questão de me expor nas redes sociais. Sim. E eu não me sentia totalmente preparada. Então também vai adicionar na dica, né? Para quem tá querendo dica fazer. Produtiva. Dica produtiva. Dica produtiva, anota aí. Para quem tá querendo fazer essa mudança diária ou
arriscar. Porque às vezes também você pode estar estudando, né? Ou pode estar em casa e quer fazer alguma coisa que está na cabeça, né? Você tem que começar com as coisas, com as ferramentas que você tem, né? Não esperar... Já tem disponível. Disponível. Ah, eu quero trabalhar com fazer vídeo e tudo mais. É com o telefone, com o celular que você tem no momento. E começa. Porque foi assim que eu comecei. E eu comecei a fazer uns stories, mostrando os produtos, falando o que eu trabalhava. E aí a minha gerente da Jequiti, ela assistia, né? Ela me acompanhava. E aí a gerente dela mandou uma mensagem para ela: olha, eu preciso de algumas consultoras que não tenham vergonha, que estão se expondo nas redes sociais, fazendo trabalho nas redes sociais. E eu lembro como se fosse hoje. Ela falou pra mim assim: Jéssica, eu só lembrava de você, porque você era a única consultora que estava colocando o rosto ali, mostrando, mesmo com um pouco de vergonha, ainda um pouco insegura, mas você... Então eu falei, caramba, aí foi aonde... Que resultado, hein? E aí o medo e aquela insegurança de, não tá legal, não tá muito bom, mas quando ela falou isso, eu falei, como as pessoas falam, né? Quem não é visto, não é lembrado. E eu falei, olha aí. Aí aquilo foi me fortalecendo, porque aí você vai tendo um feedback positivo, né? Como teve outros também, o pessoal, agora a Jéssica virou blogueira, Jéssica agora tá fazendo stories. Mas deixa eu falar, porque se estão falando é porque tá está em ação. Tá em ação, deixa rolar. E aí, desse meu posicionamento, né, de começar a falar, né, nos stories, essa minha gerente, a gerente dela, né, falou assim, olha, eu preciso de indicação de consultoras porque a gente vai fazer um amigo secreto das estrelas. Isso era bem no Natal de 2022. Meu primeiro Natal trabalhando oficialmente, assim, trabalhando com a revenda de forma profissional, né, como meu negócio. Sim. E aí ela falou assim, olha, vou te indicar. Eu falei, e você tem que fazer um vídeo, eles vão entrar em contato com você. E eu nervosa, meu Deus, não tenho ring light, não tenho nada, como é que eu vou fazer? Mas eu falei, não, pode contar comigo, pode colocar meu nome lá como indicação que eu vou participar. E aí foi a porta de entrada. E eu vejo assim que foi necessário eu ter começado com medo, começado achando que não estava legal, que minha voz estava estranha, que eu estava esquisita. Mas se eu não fizesse aquele primeiro passo ali, hoje eu não estava colhendo os frutos de estar indo lá fazer o comercial. E tem essa parte que poucas pessoas nem sabem, né? Que eu acabei não divulgando, eu mesma aqui não divulguei muito, mas está lá nas redes sociais da Jequiti. Esse primeiro trabalho não foi nem um comercial, foi um amigo secreto, que eles fizeram tipo amigo oculto de final de ano. Sim. E na época que estava a pandemia, eles fizeram assim. Eles chamaram consultores, funcionários da Jequiti e os artistas, porque a Jequiti tem perfumes com os famosos. Cláudia Leite, a Adriane Galisteu, Ana Furtado, Fábio Júnior. Acho que tem com a Patrícia também. Patrícia, a Rebeca Bravanel. Então, eles fizeram essa mesclagem, né? Sim. E aí fizeram o Amigo Secreto das Estrelas. E aí eu participei. Eita. Você entrou ali no meio do grupo ali? Entrei. Que interessante, top. Aí foi onde eles foram, a gente recebeu os produtos em casa, eu fiz meu primeiro vídeo em casa e eles fizeram a edição. E aí gente, assim, é muito incrível porque você não... É uma você coisa, não esperava, né? Não esperava, porque... Amigo Secreto das Estrelas, né? Aí quem me tirou no Amigo Secreto? E aí, quem te tirou? Cláudia Leite. É mesmo? Olha só que isso. Interessante. E aí foi muito bacana. Aí a Cláudia Leite falando, eu tirei foi a Jéssica Machado, consultora de Itaboraí do Rio de Janeiro, e aquilo tá nas redes sociais. E quando foi ao ar, né, foi no dia do meu aniversário. Ficou muito marcado. Ficou muito marcado, acredito. Ficou top. E eu tirei a Ana Furtado, né, que é a esposa do Boninho. Aí eu já tinha zerado a vida, né? Eu falei assim, caramba, quando já consegui tudo. Já consegui tudo. Quando que eu ia esperar que eu, né, recente, iniciando agora, como consultora da Jequiti, tive essa oportunidade, né? Sou muito grata a Deus, mas vejo que a gente também tem que agir, né, para que as coisas já aconteçam. Eu já estava super feliz, falei, pronto. Né? Pessoas que já estavam revendendo há muito tempo não tinha tido essa oportunidade. Beleza, aí foi aonde eu falei, caramba,
E aí eu tomei muito mais coragem, né? Acho que isso tudo acelerou. Isso foi combustível, Foi um combustível, porque foi bem no início, me confirmou. Pra mim foi muito importante, porque me confirmou assim que eu tava no caminho certo. Porque pra muitos, né, eu ouvi de algumas pessoas, mas eu tava tão confiante no que eu tava fazendo, porque eu ter tomado a decisão difícil, então pra mim tudo, nada mais era tão difícil do que eu já tinha decidido, que é abrir mão de um salário certo que eu tinha, né? Sim. E de me arriscar uma coisa que ia depender só de mim. E do mercado, claro, da clientela, e a gente estava no meio de uma pandemia, né? Então é um pouco de fé também. Bastante fé, né? É bastante fé. E aí, muitas pessoas falam assim, entra naquela visão de, mas você vai largar a contabilidade, uma empresa multinacional para vender revistinha? Porque as pessoas tinham aquela visão de vender revistinha de porta em porta. Sim, sim. Não é nada contra, porque é uma modalidade de você também revender. Sim. Mas eu já tinha uma visão totalmente diferente. Não, eu vou fazer maior, diferente. Né? Eu vou alcançar muito mais pessoas, eu vou me posicionar, formas de pagamento, fazer com que as pessoas me olhem de uma forma profissional. Então eu fui trabalhando isso também. A questão da entrega, das opções de pagamento, mostrar para o cliente que esse era o meu trabalho, que eu precisava do pagamento, que não tinha como dar prazo, porque infelizmente a gente tem aquela coisa de quem vende revista, né, o catálogo tem que vender a prazo. Então foi também para mim um desafio trabalhar essa questão de fazer, modificar, botar o novo, né, colocar o novo ali. E aí foi onde foi começando, e aí eu falei, pronto, agora vamos. Fui indo, aí comecei a fazer algumas ações que as pessoas começaram a me conhecer mais, porque eu sempre trazia, além do meu atendimento, que eu procurava sempre trazer um atendimento diferenciado para as pessoas, né, conversar, trazer aquele contato assim, mesmo online, eu fazia algumas ações, tipo bazar online. Eu criava um grupo no WhatsApp, uma data específica, divulgava e falava, ó, nesse dia, de 9 às 5, vão ter promoções das marcas tal, de até 70% de desconto. Para muitas pessoas aquilo era muita novidade. Eles achavam o máximo. Jéssica sempre traz alguma coisa diferente e eu tava vendendo, né? E aí trazia brinde, fazia algumas ações de explicar melhor os produtos. Outra era sacola premiada. Então você sempre estava trazendo novidades. E aí eu fui crescendo. E aí, desse trabalho, de eu ter aceitado fazer lá atrás o amigo secreto, porque eles fazem uma entrevista com a gente, você topa ou não. E aí eu sempre fui muito prestativa, eu tentei entregar mais do que eles me pediram. Sim. E aí aquela coisa de você plantar, né? Eu plantei, eu peguei aquela oportunidade e dei o meu melhor, né? E tem pessoas que falam assim, nossa, você recebeu alguma coisa? Gente, não é o dinheiro. Não, gente. Mas é a oportunidade. São poucas pessoas que entendem isso. Mas tem que dar isso, tem que dar aquilo. Eu falei, não me deram, assim, não precisa me dar nada. Só a oportunidade, já me deram tudo. Já te deram tudo. Então aí, beleza. E aí, dali, eles foram me entrar em contato comigo. Falaram assim, Jéssica, a gente gostou muito da sua participação, do vídeo que você fez, da forma que você recebeu e assim, acolheu a gente, né? Querendo dar o seu melhor, a gente vai fazer uma campanha para poder chamar novos consultores. É uma campanha para falar da Jequiti e para chamar novos consultores para a marca. Não é nada certo, mas a gente vai fazer uma entrevista com você e aí a gente vai te atualizando. Mais uma vez eu fui, dei o meu melhor, sem saber no que ia dar. Foi onde eu fui chamada e aí parecia tudo assim. Nem eu, às vezes, eu tô em casa com minha mãe vendo televisão e passa eu na TV. Do nada. Eu nem nem você acredita. Nem eu acredito. Mas foi bem assim. E aí eu fui aprovada e fui pra São Paulo. Fiquei uns 4 dias lá. Foram 2 dias de gravação, de fotos. E aí eu tive essa oportunidade fiz 2 comerciais. Um que é a entrevista com a Patrícia Bravanel, né? Nada mais que a chefe. Top. A filha do Silvio Santos. Top demais. Né? E um comercial que a gente faz com os outros consultores, que tem uma musiquinha, né?
Que toca ali a musiquinha e tal. E aí foram 2 comerciais que passam na TV até hoje. E eles lançaram no Instagram, Facebook, YouTube. Eu saí em flyer, aí tem as fotos que a gente tirou, né? Sim. E saí nos flyers pra divulgação, pra pessoa começar a revender. Saí 3 vezes na capa da revista, nessa revista do revendedor. Aí eu me lembro de lá atrás, de quando eu, né, tava tomando essa decisão e que eu me espelhava. Aí você vê a importância, né, de ter tomado a decisão certa ali, de ter agarrado a oportunidade, igual você disse. Ou seja, você estava vendo ali o resultado do fruto, né? Uhum. De algo que você plantou ali e já estava colhendo ali. E pra mim, eu acho que além de ver esse resultado e do reconhecimento, pra mim é muito... Eu vejo o significado disso pra mim é como se fosse uma resposta da decisão que eu tomei. Porque foi muito rápido, foram 2 anos que eu fiz agora. E tudo aconteceu assim. O negócio capotou e aconteceu. Eu acho que a gente iniciar. Acho que tudo assim na nossa vida é dar o primeiro passo. Sim, o primeiro passo é algo muito importante, né? Acho que o mais difícil de tudo é começar, né? É começar. Depois que começou, muitas coisas começam a vir automaticamente, né? E é muito bom assim você olhar e ver que você começou logo, né? Porque senão você podia ter passado esses 2 anos e eu não ia ter vivido isso. E será que eu ia ter essa oportunidade? Então assim, é muito... Uma observação muito top isso daí que você está falando. E a pessoa que está em casa nos assistindo agora, pega isso como uma reflexão e pensa sobre isso. Algo que você tem, algo que você deseja desenvolver e às vezes ele fica parado ali no tempo. Será que vai dar certo? Acho que o primeiro passo é muito importante. É muito importante a gente dar o primeiro passo e prosseguir, né? Porque eu mesma tô em melhoria constante, né? A todo tempo, até hoje. Eu ainda não me sinto 100% pronta, né? Mas as coisas vão acontecendo que te leva pra frente. Você não tem nem tempo de você falar assim, não, pera aí que eu vou me preparar um pouquinho, vou fazer um curso de oratória. Não tem muito esse tempo, porque você tem que... Eu faço hoje, ainda faço tudo. Desde fazer o pedido, a lidar com o cliente, a pagar as contas, a organizar, tudo. Então assim... Tudo é com você. Né? Então assim, tem que ter muita organização e vai fazendo. Disciplina, né? Disciplina, meu Deus. E uma hora a gente vai. Uma hora, se eu olhar pra trás, já melhorei muita coisa. Sim, você consegue perceber ali a evolução, né, que teve. Isso é muito importante. Ferlan, fala comigo. Nós estamos quanto tempo mais ou menos aí de podcast? Uns 40 minutos? Exatamente 40 minutos. Uns 40 minutos, né? Caraca, eu falo muito, viu? Não fala nada, fala no tempo certo, né? No tempo certo. Isso é muito interessante, muito legal, gente. E isso é interessante quando o papo tá bom, né? A hora passa, a hora voa, que a gente nem percebe. Mas agora eu acho que é um belo momento da gente chamar o DNA aí. Que a Jéssica, eu tenho certeza que vai bater certinho no perfil dela. Aí vem um fator surpresa aí, Jéssica. Olha só, hein? Gente, vocês que já conhecem, eu vou estar chamando aqui o DNA que eu vou estar fazendo aqui. É algo que a gente vai mais pro particular, algo que a gente vai mais para a pessoa da Jéssica. E ela aqui vai falar mais parte da essência que ela tem. Se ela perceber, ela vai estar falando através desse DNA. Pode chamar o DNA aí, que depois a gente explica. Entrou a abertura. Oi? Tô com vontade de tossir um tempo. Pronto. Eu vou voltar, mas já vou explicando para você, explico pro público também.
Voltamos. Foi? É isso aí, gente. Voltamos. Deixa eu falar para você. DNA. D significa Deus. N significa network. E A significa aprendizado. Você vai dizer para mim uma experiência que você entende aí como sobrenatural, algo que não dá para nós explicar, algo que você entende como milagre, ou entende como Deus agir na sua vida também. E o N, a network, você vai dizer para mim quais foram a rede de contato que fizeram você chegar onde você chegou, qual a importância disso para você. E no final, que é o A, aprendizado, você vai nos formar aqui o que você aprendeu com tudo isso, com esse processo da sua vida, e qual conselho que você passaria para as pessoas que nos assistem. Mas a gente vai perguntar de um de cada vez. E vamos começar aqui pelo D. Primeiramente, o que representa Deus para você? Deus é meu tudo no sentido de minha direção, né? Eu tenho muita fé, acredito em Deus, e Ele é aquele que me guia no sentido de tudo, seja nas coisas mais simples e as mais difíceis, né? Então, eu tenho Deus como Ele me direciona, eu sempre procuro conversar com Ele e eu sinto que Ele muito me guia, né? Então, pra mim, Ele é muito importante. E é o seu tudo, né? Sim. Isso é muito importante. E você teria algo que você, em algum momento da sua vida, da trajetória da sua vida, que você entende que não tem outra explicação a não ser Deus, assim, cara, poxa, essa virada aqui, essa transição aqui foi Deus, não tem... Eu tenho muitos exemplos, né? Sim. Em todas as áreas, mas como a gente fala, tá muito em alta aqui o que a gente tá falando dessa transição de carreira, então eu vou falar coisas que eu vivi nesse meio, né? Mas eu já vivi muitas experiências com Deus, pessoalmente, familiar, de ajudar outras pessoas, né? Top. Então, assim, o que eu me veio à mente agora, como aqui é tudo muito assim ao vivo, né? Então é o que a gente está sendo direcionado para poder falar. Eu me lembrei muito, assim, de um momento da minha faculdade, né? Como eu falei aqui, era um momento que meus pais não tinham condições de pagar, mas eu estava muito decidida em querer estudar, em querer avançar nessa área. E, assim, eu vi muita mão de Deus na questão de eu conseguir a vaga no pré-vestibular, de coisas que às vezes, na época, eu acho que as inscrições já tinham sido até encerradas. E sim, ao mesmo tempo que parecia que não era pra fazer, mas eu ia muito, eu era muito resistente, assim. Muito pela fé, né? Muito pela fé, eu não desistia fácil. Então eu vi muito, assim, a mão de Deus mesmo que era difícil, no sentido de portas fechadas, e pela minha insistência, eu via que tinha alguns momentos que Deus, eu via que era a ação dele, porque nesse caso que eu lembrei da faculdade, foi o seguinte: depois de já ter feito o pré-vestibular, eu ia até fazer na minha formação, que eu tinha escolhido, não era nem contabilidade de início, eu ia fazer na época engenharia de produção, porque tinha aquela coisa do Comperj. Sim. Foi logo assim no fim que eu terminei a faculdade, o ensino médio, tava aqui em Itaboraí, só vivia falar em só Comperj. Comperj e tudo mais, e aí eu falei assim, vou fazer engenharia de produção, mas eu nem sabia direito o que era porque as pessoas falavam. Aí você queria fazer porque o pessoal tava falando. Mas aí depois, né, eu falei, não, peraí, não é isso. E aí foi onde eu fui conversar com o professor pra tentar entender, porque assim, eu queria fazer faculdade, mas eu não sabia muito bem do que fazer. E aí foi onde eu falei assim, não, acho que eu me enquadro mais nessa questão aí, eu gosto de administração, mas não queria fazer administração, porque eu achava que era algo muito geral. Aí eu falei assim, vou fazer contabilidade, beleza. Aí, como eu fiz o Enem, né, e eu fui concorrer à bolsa do ProUni, por ter vindo de escola pública. E aí eu tava lá na lista de espera, concorrendo, já tinha levado o material, as documentações.
E aí deu uma confusão no dia que eu fui presencialmente na faculdade, uma mãe surtou lá com atendimento que estava muito demorado. E eu lembro nesse dia que eu tinha ido com uma amiga que também estava vendo a vaga dela numa outra faculdade. E a gente tinha marcado para ir juntas. E ela já estava doida para ir embora. Eu falei assim, você pode ir, mas eu só saio daqui hoje com a minha vaga. A mãe da menina quebrou tudo na recepção, foi pra delegacia. Que isso? E eu não sei nem hoje, eu não sei nem se eu teria coragem, o meu comportamento seria o mesmo. Porque é umas coisas assim, que como você tá falando, você não tem explicação. E eu tava muito certa que a vaga era minha. Eu fiquei, eu não vou sair daqui. Já tinha acontecido, tipo, já aconteceu essa confusão toda, ninguém vai voltar pra atender mais. O expediente já encerrou e amanhã que vai iniciar de novo. Mas eu não sei te explicar. Eu falei, eu só saio daqui com a minha decisão. Se eu vou ter a vaga, se eu não vou. E minha amiga, não, Jéssica, então eu vou ficar. Ela decidiu ficar. E foi até legal porque foi um testemunho, né? Se eu falo isso hoje, ela pode confirmar. Porque eu vi uma possibilidade na circunstância que não tinha. Porque a mulher quebrou tudo, a mãe da aluna que estava lá esperando. A menina teve que ir para a delegacia, a responsável do ProUni, para a delegacia registrar a ocorrência. E eu falei, ela vai voltar. E não tinha nem certeza se ela ia voltar, mas eu falei, eu vou ficar. Porque eu tava tipo assim, tinha 3 vagas e eu tava em 4º, 5º. E aí tudo ia depender da comprovação, da documentação. E eu falei, eu não vou sair daqui não. Eu tenho que saber, eu tenho que ficar acompanhando isso. A vaga tem que ser minha. E a menina não voltou para atender. A menina do ProUni voltou, ela podia ter ido para casa, porque ela foi agredida. Depois de um estresse, né? Foi agredida pela mãe da aluna que estava lá, que fez todo o caos. Mas ela, voltou, fez o atendimento. E eu vi muito assim que eu vi a mão de Deus de uma forma que, olhando nos olhos humanos, tudo cooperava para que a menina não voltasse mais naquele expediente. E que eu também desistisse, depois daquela confusão toda, de ir pra casa. Sim. Mas eu tava dentro de mim, ao mesmo tempo que eu via o que eu tava vendo, mas eu acreditava que alguma coisa ia sair dali. E saiu a ponto que eu consegui a minha vaga e fiz a faculdade. E isso foi o que eu lembrei agora, que tem esse ponto aí da faculdade. Mas voltando pro meu negócio atual, um outro exemplo que eu vi a mão de Deus, quando eu tava nessa mudança de como foi dando muito certo e foi tendo a necessidade de eu ter um ponto de atendimento físico, porque eu tenho um quartinho que eu acabei tive que fazer na minha varanda da minha casa para ter o meu estoque. Porque assim, como eu comecei a trabalhar, o meu diferencial também é a questão da pronta entrega. Né? Muitas pessoas estão acostumadas com aquela coisa de marcar e demorava muito dia para chegar. E aí foi um ponto também que eu procurei trazer, do pedido rápido, da pessoa... Um diferencial mesmo, né? Isso, de você querer, eu quero tal perfume, eu tenho. Eu quero isso, eu tenho. E se tiver que encomendar, eu tenho sempre antecipar ao máximo, para que não tenha essa espera. E aí eu fui fazendo esse meu estoque, e aí algumas pessoas que eu não conhecia, que me achavam no Instagram ou no Facebook, como que eu ia colocar dentro da minha casa, no meu quintal. E aí foi onde eu falei assim, pra onde eu vou? Aí eu cheguei a iniciar uma parceria com uma pessoa que tinha um salão, mas não deu muito certo, mas também eu vejo a importância de você ter ido, né, de ter ido fazer. E aí eu falei, Jesus, o que eu vou fazer? Já tinha comprado prateleira. E aí, perto da minha casa, tinha uma loja que era uma assistência técnica. E eu conheci a dona da loja, que é a pessoa que tinha alugado ali, né? Ela trabalhava com assistência técnica, mas eu via muito mais fechado do que aberto. E aí eu senti de falar com a dona. Eu falei assim, eu sei que tá alugado aqui, mas eu tô procurando um ponto, um espaço para poder abrir a minha loja. No início não era nem propósito de loja, né? Era mais ter um ponto de encontro, que eu pudesse marcar com a pessoa para atender, ou fazer uma retirada. Ali, né? Mas aí, né, quando eu fui me envolvendo, eu fui me animando mais e realmente criei a loja. Né? Algo que não seria nem tão grande, né? E aí eu falei, vou fazer logo a loja. E aí fiz, mas só que pra chegar nisso, eu fui conversar com ela. Aí ela falou assim, olha, o rapaz que tá aqui, ele tem um contrato de 5 anos. Então assim,
eu alugaria até pra você, só que ele não vai sair agora, ele tem 5 anos, o contrato de 5 anos. Olha, aí veio dentro de mim assim, falar pra ela assim, não, tudo bem, mas se por um acaso ele não quiser mais ficar, você me coloca na fila, me bota na lista. Até eu às vezes duvido das coisas que eu falo, mas eu vejo que é Deus, Sim, né, me direcionando, me já guiando. Ali, né? E aí, beleza, depois eu comecei a refletir, gente, o que deu na minha cabeça de ter falado isso? Porque, mais uma vez, aos olhos do homem, as circunstâncias não era possível. Ele tinha um contrato de 5 anos com ela. Aí, beleza, fui, descansei no Senhor. Eu tinha começado aquela outra parceria que eu falei no salão de beleza, mas não tinha dado certo. E aí eu voltei pra casa e continuei meu trabalho no online. Chegou um belo dia que essa dona do imóvel foi na minha casa me procurar, me chamar. Aí ela falou assim, Jéssica, na época até ela me chocou porque ela falou assim, que macumba que você fez? Aí eu falei, macumba, Deus me livre, que eu não mexo com essas coisas. Ela falou, porque não entendi, o menino arrumou um outro lugar, ele vai casar, e ele vai ter que trabalhar mais em casa agora, não vai ter condições de manter. Aí ela falou, e assim, você falou pra mim que era pra eu poder botar você na lista. Aí eu falei, então, vim te comunicar que tá disponível. Então, assim, e aí? Nossa. Né, próximo da minha casa, o imóvel tinha sido reformado até pelo próprio rapaz, que ele ia ficar 5 anos, ele investiu no lugar. Então tinha porta de vidro, tinha ar-condicionado, piso novo, parede tudo pintado. Então, tipo, perfeito. Próximo da minha casa, uma rua depois. E o valor do aluguel era muito mais... valor muito menor em comparação a qualquer outro que eu tava procurando. Então, perfeito. Então, mais uma vez eu vi... exclusivo pra você. Então, assim, aí eu falo que... Isso daí foi Deus. Foi Deus. Realmente. Algo bem sobrenatural, né? E, ou seja, se procurar algumas explicações lógicas, você não vai encontrar, né? Simplesmente aconteceu. Claro, o universo aí, permitido por Deus, conspirou para que tudo acontecesse. E já vou te perguntar aqui, o N, qual a importância da network para você e que grau de importância isso somou na sua carreira, nos seus negócios? É importante para você? Responde pra gente. É muito importante, porque até quando a gente estava comentando da questão de que existe trabalho para... Se você parar e pensar, tem trabalho para tudo, né? Tem. Então, assim, você quando começa um negócio, não tem como ser só você. Tudo bem que o início a gente faz de tudo um pouco, mas de qualquer forma, você precisa... De apoio. E você consegue, se você se abrir, né, a que pessoas venham te ajudar, em que você venha ajudar outras pessoas, vai sendo uma... É como se fosse uma troca, mas não no sentido negativo, é uma troca positiva, porque você aprende com o outro aprende com você e os dois vão crescendo junto. Acho que o network é muito isso, né? E eu falo a importância no sentido, a comunicação, né? Eu vejo assim, quando eu iniciei, de eu começar, de eu falar para as pessoas, porque muitas das vezes as pessoas trabalham com um tipo de serviço ou a área do comércio, seja comercial ou serviço, mas muitas das vezes nem o seu vizinho sabe o que você faz, né? Verdade. Então, assim, isso é verdade. Então a gente tem que falar e você buscar mesmo essa rede. Seja numa pessoa que, por exemplo, a pessoa que trabalha com a parte de gráfica, né? Então você ir ali ajudar aquela pessoa da sua área também. Sim. Então, assim, eu acho que a importância do network, eu acho que pro meu lado, resumindo nas minhas palavras, eu acho que é muito aquela coisa do boca a boca. Boca a boca. O apoio a pontes. Você tá com dúvida em alguma área, por exemplo, nem tudo a gente sabe. E aí como é que eu vou mexer nessa ferramenta? Aí você lembra de um amigo que entende disso, que edita vídeo. Aí você vai pedir ajuda dele. E aí a pessoa vê o seu trabalho, e que bacana, seu vídeo ficou muito legal. Quem é que fez? Aí você fala, foi fulano. Fulano vou que dar fez. informação sobre ele.
E assim, isso é em tudo. Desde aí eu falo assim, um móvel que eu comprei pra botar lá na minha loja. Ah, Jéssica, tô precisando de uma estante desse jeito aí. Onde você comprou? Ah, peraí que eu vou indicar aqui a vendedora que me vendeu, que me atendeu. Super bem. Então eu vejo essa rede de apoio, esse network é muito importante pra gente que lida com pessoas. Pra mim é muito importante, porque você tem apoio pra tudo que você precisar, pra melhorar o seu serviço. E quando a gente, igual recentemente, agora eu tive um problema também nas minhas redes sociais. Aí eu lembrei de uma pessoa que passou pela mesma situação que a minha. E aí eu já fui comunicar pra ela. Então assim, o caminho encurtou. Eu não fiquei quebrando na cabeça sozinha. Pra tentar descobrir como que eu podia fazer. Então, acho que o network o segredo é a comunicação e você saber receber ajuda também. E dar ajuda, né? Sim. Não só sugar, mas também somar de alguma forma ali, né? Isso é muito importante. E agora, o finalzinho de tudo, né? Que é o A, que é o A da aprendizado, que você tem, o que você vem aprendendo ao longo do seu processo aí de construção do seu negócio. Qual o conselho que você passaria para quem está nos assistindo? O conselho que eu dou, né, a questão assim do aprendizado é você não ter medo de viver aquilo que você quer viver. Eu acho que assim, como explicar isso? Eu acho que é você ser quem você é e ter coragem de colocar em prática aquilo que você sonha, que só você sabe, né? Que parece loucura, parece impossível, mas que você tem que acreditar. Eu acho que o primeiro passo é acreditar, não ter medo, começar da forma que você tá hoje, seja nas condições de se sentir preparado ou não, ou ter ferramentas para apropriar. E a caminhada, essa transformação é muito valiosa, porque vai te moldando também, assim, profissionalmente e pessoalmente. Porque eu falo que muitas pessoas viam potencial em mim, mas eu não conseguia enxergar. Então hoje eu já consigo me ver como as pessoas falavam antes. Porque eu tô vivendo, parece que é porque, como eu mesma tô tendo que... Não tem ninguém pra me impulsionar no sentido de quando a gente trabalha com CLT, que tem seu chefe te cobrando. Sim. Então quando eu vejo que eu tenho que fazer, né, que se eu não fizer ninguém vai fazer, eu acho que isso pra mim trouxe muito aprendizado no sentido profissional e também pra minha vida pessoal. Que, por exemplo, tem coisas que só eu que vou fazer por mim. Ninguém vai pra academia por mim. Ninguém vai fazer por você, fazer o meu devocional com Deus, ninguém vai fazer. Nem dinheiro nenhum vai pagar, não vai ter como me dar isso. Então, assim, o aprendizado que eu tenho é que tem coisas que só a gente mesmo tem que fazer. Não tem como passar essa vez pra outra. Não tem como terceirizar. Não tem como. E é muito bacana, porque quando eu olho pra trás, como eu até falei aqui, né, parecia que eu já tinha zerado vivido todas as experiências que pra mim já estava lá na minha listinha do desejo, já tava pote cheio. E aí eu vejo a mão de Deus mais uma vez, que Ele faz muito mais do que a gente imagina, né? E aí, pra poder, né, acrescentar, eu recentemente tive a oportunidade de participar de uma nova campanha de 2 marcas grandiosas, né? Que é a Natura e a Avon. E, assim, tô vivendo mais uma vez, Deus tem me dado mais uma oportunidade de poder representar, porque eu me sinto, assim, uma oportunidade de reconhecimento e também poder representar a nossa rede, né? Que são as consultoras e revendedoras. Eu vejo que, assim, a gente nunca foi tanto reconhecida e, assim, dado voz, né? Porque em todas essas campanhas que eu participei, uma coisa que me chamou muita atenção é que eles não contrataram artistas, não contrataram, assim, figurantes.
eles se preocuparam em chamar as pessoas, os consultores que trabalham mesmo, que representam a empresa no dia a dia. Então, pra mim, eu achei o máximo isso. E aí bem diferente, né? Porque a gente, quando vê o comercial, você imagina assim, são figurantes, né? Pessoas de agência que eles chamaram pra fazer aquele comercial. Mas não, foram todas aquelas pessoas que estão ali no comercial... São pessoas mesmo que trabalham de fato. São consultores, né? São pessoas que trabalham com aquilo que tá falando. Então, isso pra mim, aí cada vez mais, assim, entra aí a questão do aprendizado, que às vezes, aquilo que a gente acha que é de uma forma é muito mais profundo, né? E é isso aí, eu tô vivendo mais uma vez agora essa oportunidade de poder contar, né, pro público final, pro consumidor final, esse marco, né, na Natura, que hoje é uma das maiores empresas de cosmético, vai ficar muito maior por estar agora com essa junção com a Avon. E aí é muito grandioso, eu me sinto muito honrada, né, e grata por estar podendo participar, né? Perfeito. Isso é muito bom. E chegamos já aqui no final de mais um podcast. Nós já estamos chegando aqui nos seus últimos minutos, né? Agora já estamos batendo 1 hora, não é isso, Fela? Exatamente 1 hora e pouquinho. 1 hora e pouquinho. E nós estamos aqui e eu vou pedir a Jéssica para deixar as considerações finais. Vou pedir também para você informar o público como encontrar a sua loja nas redes sociais, como que as pessoas vão fazer para comprar um produto seu e, se caso também a pessoa for daqui de Itaboraí, encontrar a sua loja física. Ok. Eu sou muito grata, né, pela oportunidade. Foi minha primeira experiência, né, participar assim, do podcast e é muito bacana. Gostei muito de participar e é bem legal essa oportunidade, né, porque na correria do dia a dia às vezes a gente não reflete muito na nossa trajetória, né? Então essa oportunidade de parar aqui um pouco e bater um papo e de contar, né? Trocar ideia. É bem bacana, porque faz assim, você revive, né, tudo que você passou e é muito gratificante. Foi uma experiência muito boa, acredito que meu desejo é que motive, né, as pessoas que vão estar assistindo a viver tudo aquilo que eu acredito muito que Deus, né, ele tem uma vida extraordinária preparada para cada um de nós, né? Verdade. E quando a gente acredita nisso e dá o primeiro passo, ele vai nos auxiliando. Não digo que vai ser fácil, não vai, porque tem dias que a gente, né, pensa em desistir ou até duvida do que a gente, se é isso mesmo que a gente tem que fazer, mas é a vida, não tem como fugir, a gente vai só aprendendo com as dificuldades. Então, assim, eu desejo que nosso podcast, né, motive você que está assistindo a se encorajar a viver, né, tudo aquilo que o nosso Criador tem preparado para você. Sou muito grata, obrigada pela oportunidade. E como a gente falou aqui da loja, né, hoje eu trabalho com a loja física e o atendimento online. E a minha loja, o nome da minha loja é Ita Beauty. Ita Beauty. Ita de Itaboraí e Beauty de beleza, né, por lidar assim. Eu falo que quando as pessoas falam assim, Jéssica, eu não uso perfume. Eu falo, nossa, eu tenho alergia a perfume. Você fala assim, não se preocupa, eu trabalho desde o shampoo, de lavar o cabelo, né, até o creme pros pés, né. Então tem de tudo, não tem só perfume. E você pode me encontrar nas redes sociais. Ita Beauty é ITABEAUTY, que é itabeauty.store. A gente vai deixar o arroba aqui embaixo, em algum cantinho aqui. Eu não sei que é aqui ou é aqui. Vai aparecer. Aparecer em algum lugar. E eu nem sei se eu soletrei corretamente. Mas é itabeauty.store. E para quem é morador daqui de Itaboraí, né, a loja fica... no centro, mas é mais conhecido como Jardim Imperial, né? Próximo, nessa rua tem o Centro Pop, que é uma unidade da prefeitura. E nessa mesma rua tem outros comércios, né? Como a JE Store Kids,
o brechó Madame Chica, a loja JP Tintas e agora recentemente abriu também uma academia de jiu-jitsu do Diego. E também se você de qualquer lugar do Brasil, a gente também faz envio. Faz envio também para qualquer? Sim, para qualquer lugar do Brasil. Perfeito. E aqui esse podcast aqui tem pessoas do Brasil, até fora do Brasil, né? Fora do Brasil não tá entregando ainda não. Ainda não, mas em breve. Tem uma galera aí da Argentina também. A gente estava observando que a audiência cresceu na Argentina e até na Rússia, né? Se não me engano. Bacana. Até na Rússia. Portugal. Legal. Tem brasileiros lá. Então, se você está passeando dentro do Brasil e pertence a outro país, quando estiver por aqui, é só fazer o pedido. Isso aí. E é fácil de encontrar a loja. Sim, tanto até no Instagram mesmo, entrando lá no Instagram, tem um link que você consegue visualizar os catálogos e as mercadorias pronta entrega e falar diretamente comigo também. Ah, perfeito. É bem fácil, bem prático. Muito bom. Gente, então eu quero aqui agradecer a presença aqui mais uma vez da Jéssica. Espero que você volte. A gente já está ansioso já Segunda edição. Da segunda edição. Porque o tempo é pouco, né? Para nós, a gente vai batendo um papo e se torna bem curto mesmo. Mas pode ter certeza que a gente pretende aí fazer aí essa segunda edição. E vamos que vamos. Eu vou querer participar. E vamos embora. E outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre o patrocínio, a parceria, né? A parceria aí é prosperamente.oficial. Isso. Exatamente isso. É dessa forma que você vai encontrar lá no Instagram, @prosperamente.oficial. Lá você vai encontrar na bio cursos, você vai encontrar mentorias que rola aqui no Prosperamente. Você tem acesso lá ao Instagram para você pegar informações completas e você vai ver que tem muitas coisas boas lá. Garanto para você. E agradeço a sua atenção, agradeço a sua participação. Vou te fazer um pedido especial aqui também para você se inscrever no canal, para você compartilhar pelo menos com mais 5 pessoas esse conteúdo, porque aqui foi produtivo demais, pode servir de incentivo para pessoas que está estacionado de alguma maneira na vida e precisa de ideias, precisa acreditar que pode ir mais além, que pode chegar a um nível diferente. Então essa é a oportunidade de você fazer o bem, de compartilhar esse podcast de hoje com mais alguém. Faça isso. Planta a sementinha boa. Compartilha esse podcast de hoje que foi top demais. Ainda mais com quem nós estamos aqui, com a Jéssica Machado. Top demais. Gente, mas nós agradecemos de coração. Forte abraço. Até mais. E tamo junto. Foi? Encerramos. Sim. Tadinho, muita tosse. Muita tosse, cara. Depois ainda bem que isso é gravado. Eu vou ter que sair cortando as tosses todinho. Acho que o mais difícil agora é editar, né? Não, mas até que dessa maneira que foi feito, não vai ser tão difícil não. Eu só tô apanhando para editar um vídeo aí, né? Que eu vou ter que lançar um podcast antes desse daqui. Mas eu acho que eu lanço hoje ainda. Aí esse aqui, eu vou lançar ele na segunda-feira que vem. Mas aí eu vou preparar alguns cortes, uma coisa assim. Acho que vou até fazer um storyzinho pegando aqui, ó. Deixar no meu Instagram. Vamos sim, você tira uma foto aqui com a gente aqui também. Fernando, depois eu vou pedir pra você fazer câmera solta aí. Vou até voltar a sentar aqui de novo.